basicamente, a aula de hoje é uma aula novamente sobre o Spinoza. Eu vou tratar de mais alguns aspectos dele para vocês, né? Mas eu vou retomar um pouco o slide de ontem, porque ainda me parece que ainda faltou falar de alguma coisa ali. Eu achei que eu tinha terminado o slide, mas faltou alguma coisinha ainda. Então eu vou aproveitar agora para a gente fazer uma releitura, né, do que eu já mostrei para vocês do Spinoza, e finalizando com a última parte lá que eu não cheguei a apresentar para vocês. Tá? Então, estamos tratando da perspectiva, né, de que a filosofia moderna, a gente está enxergando três grandes veias assim, de desenvolvimento da filosofia moderna. Né? Uma que é mais empirista, que a gente viu um pouquinho do Francis Bacon, e a gente vai ver um pouco mais na próxima aula a respeito do Locke, do David Hume. Uma outra que é racionalista, né? E uma terceira que é espiritualista, que a gente não vai falar muito agora aqui, a gente vai falar mais disso no romantismo, na próxima período que a gente vai tratar. Mas essa do racionalismo é uma das escolas fundamentais desse período da filosofia moderna, e justamente o Spinoza, né, é um autor muito importante aí, porque ele parte do pressuposto todo do Descartes. Ele é um grande estudioso do Descartes, ele leva às últimas consequências a própria racionalidade do Descartes, né, e fundamentalmente onde ele vai se opor ao Descartes naquela visão dualista, né, do Descartes achar que tudo é separado, por exemplo, entre corpo e alma, extensão e pensamento, né? Ele vê esses dois campos como duas coisas radicalmente separadas, né? E o Spinoza, justamente, ele não concorda com isso. Por quê? Né? Porque ele vai ser monista, então ele não vai trabalhar com essa perspectiva dualista, ele vai trabalhar com uma perspectiva monista, de que existe uma coisa que, dependendo do jeito que a gente olha para ela, a gente vê o corpo, dependendo do jeito a gente vê a alma, mas ela é uma coisa só, né? No fundo, tanto, o que está se alterando quando a gente pensa no corpo do homem, ou quando a gente pensa no espírito, na alma do homem, né? Com o que a gente está lidando, mas o homem é um homem só, né? Então é uma perspectiva monista, né? E que ele vai projetar essa figura do monismo numa substância única, que é a substância de tudo que existe, né? E como a gente viu, quer dizer, essa substância para ele é Deus, por isso ele vai ser taxado justamente de herege, né? Então, ele leva, num certo sentido, o princípio cartesiano às últimas consequências, né? Mas levar às últimas consequências o princípio cartesiano significa unir corpo com alma e perceber que ali tem uma coisa única. Você pode olhar um lado da coisa e enxergar só o corpo, ou olhar o outro lado e enxergar só a alma, mas no fundo aquilo é uma coisa só, tá? E com isso, evidentemente, ele supera todos aqueles problemas que a gente viu do Descartes, né? Dele ter que explicar por que a alma consegue mover o corpo, ou por que a alma sente dor quando o corpo é furado por uma faca, né? O Spinoza vai dizer, não, é uma coisa só. Então, a mesma faca que abre a pele é a faca que causa dor na alma, quer dizer, as duas coisas estão efetivamente unidas, né? Então, a gente viu que esse conceito fundamental do pensamento de Spinoza é o pensamento de Deus, que seria a única substância e causa de si mesma, né? E que, no fundo, como só existe Deus como substância, tudo que tem substância é também criada por Deus, sustentado por essa substância divina, né? Então, Deus está em tudo, Deus está em todas as coisas, em toda a matéria, em todo o pensamento, né? O fundamento da existência de toda a matéria e pensamento é Deus. Por isso, um pensamento, né, que como agora há pouco a gente estava falando, altamente teológico, né? Não dá para se acusar o Spinoza de ateísmo, né? Muito pelo contrário, tá, o tempo inteiro ele está dizendo, não, é Deus, é Deus, é Deus. Agora, a visão que ele tem de Deus é uma visão que chateia, né, a perspectiva ortodoxa das igrejas, né, da igreja tanto do judaísmo quanto do catolicismo, do protestantismo, porque ele cria um Deus que é um Deus justamente mesclado com a matéria, né? É um Deus que está
misturado com a matéria, né? Então, o que eu falei um pouquinho para vocês ontem é que essa perspectiva dele é uma perspectiva acósmica, né? Quer dizer, que contraria a ideia das religiões ortodoxas de que Deus existia num lugar que a gente não sabe onde que é, e de repente ele criou o cosmos, ele criou a Terra, criou os planetas, que é onde a gente habita. Mas Deus já existia antes disso, né? E ele criou o cosmos. A visão do Spinoza é que Deus não criou o cosmos, que Deus é o cosmos, né? Aquilo que a gente chama de cosmos, na verdade, é porque a gente está enxergando a substância do divino, né? E aí, acho que foi mais ou menos aqui que eu parei ontem com vocês, né? Então, continuando, né? Surge esse termo aí, teleologia, tá? Teleologia. O que é teleologia, né? Teleologia é uma longa tradição filosófica e religiosa também, que pensa as questões, né? Então tipo uma ciência, uma área de conhecimento, daí que vem esse final da palavra logia, né? Você tem uma ciência, uma logia, é uma ciência, mas é uma ciência de quê? É uma ciência do telos. O que é o telos? O telos é a finalidade, tá? A finalidade. Então, existe uma longa tradição na filosofia que trabalha a ideia de que tudo é decorrente de uma causa, né? Que tinha uma finalidade, e essa finalidade se materializa, por exemplo, nas coisas, né? Então, Deus tem uma finalidade. Aonde que se materializa essa finalidade? No mundo, no cosmos que ele cria, né? E aí, o que acontece com Spinoza, né? Spinoza, justamente, ele é adversário dessa tese da teleologia, né? Ele vai dizer, basicamente, que a teleologia, essa ideia de que a gente tem uma finalidade, a gente tem um propósito, e depois a gente realiza, né? É uma coisa do jeito que o homem funciona. A gente pensa primeiro, eu vou construir uma casa, depois a gente faz a casa, né? E ele está questionando isso por quê? Porque para ele não dá para dizer que o mundo é assim, por quê? Porque o mundo não foi criado pelo homem, o mundo foi criado por Deus. E Deus, como ele é perfeito, ele não pode ter distância entre intenção e gesto, né? Uma frase famosa de Spinoza, né? Deus é potência em ato. Então, potência, o que é? Eu posso fazer uma casa, né? Mas eu posso fazer uma casa, eu me organizo para fazer e daqui a 3 meses eu faço, né? O que ele está dizendo? Deus não funciona assim. Deus é a plenipotência, então ele pode fazer uma casa, e a hora que ele pensa em fazer uma casa, ele já fez. Né? Quer dizer, ele não tem que esperar. Né? A ideia da teleologia é que tem uma causa que é antes e depois tem uma finalidade que é uma consequência que vem depois. Né? Esse antes e depois, o Spinoza vai dizer, isso é uma coisa do ser humano. Deus não é assim. Deus, assim que ele quer, ele realiza. Né? Então, tudo é imediato para Deus. Por quê? Porque ele é a plena potência, a potência total. Né? Então, ele tem essa perspectiva de que a visão dessas religiões, como o cristianismo, que falam de uma finalidade, não, Deus estava lá, né, e tal, e resolveu criar o mundo e criou o mundo, né? Ele vai questionar isso, ele vai falar, não, quando Deus quis criar o mundo, Deus criou o mundo imediatamente, né? Então não houve distância entre intenção e ato, intenção e gesto, né? No momento do pensamento já tem o ato. Então, se no momento do pensamento já tem o ato, não tem sentido falar em teleologia, porque não tem causa e consequência, tem simplesmente o ato, Deus criou as coisas quando quis, né? Então, ele vai dizer que a teleologia é uma concepção de que a natureza ela é o resultado de uma causalidade, né? Deus quis criar a natureza e criou, né? E a religião pensa de outra maneira, pensa que Deus queria criar as coisas e depois saiu criando os seres, a terra, a água, o céu, os planetas, os bichos, o homem, né? E ele vai questionar tudo isso. Então, o pensamento dele é extremamente herético, né? Esse que é o problema de Spinoza com as religiões, né? Ele não é anti-Deus, ele é anti o Deus católico, é o Deus que a Bíblia fala que ele estava lá sem fazer nada, de repente ele resolveu construir o mundo em 7 dias. Ele vai falar, não, isso é absurdo, né? Que Deus não vai demorar 7 dias para construir nada. Deus quer criar, criou, é assim, né? Ele é plena potência, ele não tem que ter esse tempo. Quem tem que ter esse tempo é o homem, porque ele precisa se organizar para fazer as coisas e tudo mais, né? Então,
se Deus é o próprio mundo, né? Então tudo é Deus, tudo que a gente conhece, tudo que está no planeta, no cosmos, no mundo e tudo mais, tudo isso é Deus, né? É a vontade de Deus cristalizada e materializada, só que não é um Deus que está fora do mundo, ele é o próprio mundo, né? Ele é a causa dele mesmo. Então tudo que a gente vê tem uma causa, e essa causa é a própria coisa que criou, que é Deus. Como Deus é perfeito, então não pode existir uma vontade diferente de um ato, né? Deus é vontade em ato, essa fase que eu já falei do Spinoza, não há um hiato, né? Ou seja, um espaço, né? Entre vontade e ser. Quando Deus quer, a coisa já é, imediatamente já é. A natureza é perfeita, aí entra a tese da perfeição da natureza, quer dizer, justamente porque Deus quer, né? A gente não pode dizer que a natureza é imperfeita. Deus não faria uma coisa imperfeita. Deus fez a natureza perfeita, né? Ou pelo menos, como a gente vai ver um outro filósofo que vai tratar desse problema, que é o Leibniz, né? O nosso mundo é o melhor dos mundos possíveis, né? Então essas são as teses que vão começar a ganhar força. A causa do erro das religiões e das filosofias anteriores que pensaram a teleologia, porque a teleologia está em toda a filosofia medieval, está em Aristóteles, né, está em Platão, o mundo das ideias é causa do mundo das coisas, né? Então a teleologia está em toda a filosofia antes do Spinoza, né? E a causa do erro disso seria justamente essa projeção antropomórfica, né, da gente projetar em Deus a forma do homem. A gente quer que Deus seja que nem a gente é. Spinoza está dizendo, olha, Deus não é como a gente, né? Deus é muito diferente. Então, se o homem tem que pensar e depois criar, isso é uma projeção antropomórfica, né? A gente acha que Deus é do mesmo jeito, só que não pode ser. Por que não pode ser? Porque as regras da dedução matemática mostram que se Deus é perfeito, ele é causa de si mesmo, ele é causa imediata de tudo, né? Então não tem que ter hiato, não tem que ter antes, pensa e depois cria. Não, Deus é criação em pensamento, a coisa é ao mesmo tempo, né? Só que a gente deu uma semelhança do homem, né, nessa imagem que a gente tem de Deus, e por isso a gente acha que a gente pensa errado, né? Spinoza está querendo consertar esse pensamento. Deus é perfeito, então só há perfeição, a obra divina é perfeita. A gente é que não enxerga muitas vezes a perfeição da obra divina, então a gente fica desiludido, fica triste com coisas que a gente não queria que fosse do jeito que é, mas as coisas do jeito que são a maneira como Deus quer, né? Então volto a falar daquela questão do determinismo, que está um pouco relacionado ao pensamento do Spinoza também, né? Só que a gente não tem a visão de Deus, a visão que Deus tem da sua própria obra, na sua perfeição, então a gente só consegue conhecer as coisas pela análise das causas. Por isso a gente cria um pensamento teleológico, que nada mais é do que a investigação das finalidades ou a investigação da relação das causas e das finalidades, tá? Do mesmo jeito, vai dizer Spinoza, bem e mal também são ficções humanas. Bem e mal não existe, só existe o bem. Por que a gente vê o mal, né? É porque a gente vê parcialmente, a gente não consegue entender a totalidade do projeto do divino, né? Isso até mesmo as religiões sempre falaram, né? Você está insatisfeito com Deus, está triste com Deus e tal, porque você não está entendendo o tempo da realização divina, né? O tempo de Deus não é o tempo do homem, né? Então a gente, nesse momento que a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente acha que Deus não está cuidando, não está olhando, né? E o que Spinoza vai dizer, não, ele está cuidando o tempo inteiro, só que de vez em quando as coisas não vão ficar muito boas para o teu lado, você tem que ter paciência, porque as coisas vão ser consertadas, né? Então, para Spinoza não existe livre-arbítrio, nós somos escravos das afecções, eu falei isso um pouquinho para vocês também, na reunião de ontem, né? Ele vai dizer que a gente é afetado pelo mundo e em função dos afetos que chegam para a gente se sente, né, livre para agir de um jeito ou de outro, mas no fundo a gente não é livre, tá? Novamente, fazendo uma pequena referência ao Leibniz, que vai vir depois, né? O Leibniz vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, o pensamento de que o homem tem um livre-arbítrio é a mesma coisa que aconteceria se uma pedra de ímã, ao apontar para o norte, né, ela dissesse para si mesma, eu estou apontando para o norte porque eu quero,
né? Então, na verdade, a gente diz que a gente faz as coisas que faz porque a gente quer, por livre-arbítrio, mas, no fundo, o que acontece é que a gente é condicionado pelas nossas afecções. Essa é a perspectiva do Spinoza. A gente nunca agiria contra as nossas afecções, ou seja, a gente nunca agiria de modo a querer criar para a gente dor, tristeza, criar infelicidade para as pessoas que a gente ama, né? Então ele vai criar uma espécie de geometria da condição ética, das condutas éticas, que no fundo são os livros da obra dele, que é a ética, né? Por isso que se chama Ética, o livro dele, porque boa parte desse livro ele vai estar fazendo uma espécie de geometria das afecções, como é que o homem reage às afecções às quais ele é submetido, né? E essas afecções na sua positividade são aquilo que atinge a gente, né? E aí são capazes de criar, então, a felicidade ou a infelicidade. Quando criam a felicidade, a gente quer que elas fiquem, continuem do lado da gente. Quando criam a infelicidade, a gente quer mais que elas desapareçam e a gente não quer mais ter contato, então, com elas, tá? Eu separei para vocês darem uma olhadinha aqui o material que tem na Wikipedia a respeito do Spinoza, né? Eu achei bem feito, assim, bastante completo o material. Tem inicialmente uma nota biográfica que fala um pouco da obra dele, da Ética, que foi publicada póstumamente, né? Logo a seguir da morte dele, no mesmo ano em que ele morreu, foi publicado. Ele tinha deixado essa orientação, né? E que ele se opõe, então, à filosofia dualismo, né? Dualista do Descartes, né? Dessa perspectiva, então, que mente é uma coisa e corpo é outra coisa, numa outra substância, né? O Spinoza vai se contrapor a isso, trazendo justamente para o seu pensamento a ideia do monismo, né? Que um pouquinho mais abaixo acho que ele vai falar disso, né? Então, fala um pouco da origem dele, que os pais eram judeus portugueses, que fugiram para a Holanda, porque na Holanda existia mais liberdade religiosa naquele período, né? E que a família dele fugiu, então, da Inquisição de Portugal, né? Então, alguma coisa biográfica. Depois, aquele nome que eu não estava lembrando, que eu falar para vocês, que é o Xeren. O Xeren, o que é? Ele é o semelhante da excomunhão católica, né? Então é a maneira como o judaísmo expulsa uma pessoa do seu convívio, né? Então a sinagoga portuguesa de Amsterdã puniu Spinoza com o Xeren, né? Que é o mais alto grau de punição, então equivalente à excomunhão católica, né? Esse aqui é o texto, o facsimilar da expulsão, do banimento do Spinoza do judaísmo, né, acusado das heresias, e aí, como a gente viu, né, quer dizer, o que tem, só uma última curiosidade biográfica, ele morreu muito novo, assim, com 44 anos de idade, né, vítima de tuberculose, morava então em Haia, que é na Holanda, ainda no período, né, e enfim, e fala-se aqui um pouco da obra, mas é aqui que eu queria chegar, no conteúdo, né? Então, o que fala aqui? Basicamente aquilo que a gente viu, quer dizer, ele defende que Deus e a natureza eram dois nomes para a mesma coisa, né? Então, existe uma frase dele, né, que é exatamente essa aqui, Deus sive natura, é uma frase em latim, que quer dizer Deus ou a natureza, quer dizer, Deus é sinônimo de natureza, Deus e natureza são a mesma coisa, né? E quer dizer, e essa mesma coisa, ele vai chamar isso então de substância, né? É a substância una que produz todas as coisas, é aquilo que ele vai chamar de Deus. E aí a substância, ela vai ter atributos, que são infinitos atributos da substância, mas desses infinitos atributos, o homem é capaz de perceber dois. Um, que é a extensão, e outro,
que é o pensamento. Então, era aqui, mais ou menos, que o Descartes tinha chegado. Ele percebeu que existiam os corpos, que existia a extensão, e ele percebeu que existia a mente, que existia o pensamento. Só que ele não percebeu, né, essa é a tese do Spinoza, que existe uma coisa antes dessa separação, antes da gente enxergar a extensão separada de pensamento, e que nessa coisa anterior, extensão e pensamento estavam juntas, né? Então essa é a base do pensamento dele. Pode falar, quem que quer comentar alguma coisa? Eu não estava vendo a tela. O Luiz, professor, perguntou o que significa hiato. Hiato é um intervalo. É um intervalo, tá? Então, assim, eu penso alguma coisa e daqui a meia hora eu faço. Eu penso, eu vou assar uma pizza e daqui a meia hora eu faço. Essa meia hora é um hiato, é um intervalo entre o momento de eu pensar e o momento de eu fazer, né? E a tese de Spinoza é que Deus, ele é tão perfeito que não pode existir intervalo entre o pensamento e o ato, né? Deus falou, quero uma pizza, pumba, a pizza aparece na minha frente, né? Quer dizer, é coisa de pensamento e ato automaticamente imediatos, assim, Deus é plenipotente, né? Então, essa ideia de que não vai existir hiato nenhum. Então, quando Deus pensou, vou fazer o mundo apareceu. Não teve 7 dias para fazer nada, quer dizer, imediatamente o mundo apareceu inteiro, todo pronto, o universo inteiro pronto, inteiro, com todas as coisas que já tem dentro, com os bichos, com as coisas, né? Ele não foi criando, né? Hoje eu vou criar o céu e as estrelas, amanhã eu vou criar, né? Não, ele criou tudo num pensamento só, num toque assim, e criou tudo perfeito. Então, e continua perfeito até hoje, né? Então a ideia dele é um pouco essa. Não sei se ficou mais claro aí, Luiz. Qualquer coisa, eu não estou vendo vocês, porque eu estou aqui usando a tela da apresentação, mas eu abri uma outra tela aqui, agora eu vou conseguir enxergar. Se tiverem perguntas, é só levantar a mão, tá bom? Enfim, aí o conteúdo, voltando ao conteúdo, né? A primeira coisa importante é essa, que Deus é a própria natureza, Deus é o próprio mundo, né? Daí o rótulo que ele ganha de panteísmo, né? Deus está em tudo, né? Mas precisa tomar cuidado com essa coisa do panteísmo, justamente por quê? Porque Deus não é um pedaço de pedra, né? Que era a crítica que se fazia Spinoza. Bom, se Deus é tudo que tem no mundo, então o Deus também é esse pedacinho de cocô de cachorro aqui, tá, não sei o quê. Quer dizer, aí se ironizava, né, o pensamento de Spinoza. Spinoza não está dizendo isso, ele está dizendo que Deus é a causa de tudo isso, né? Essas coisas que existem efetivamente, que a gente enxerga, os pensamentos que a gente intui, ou que a gente percebe, né? Essas coisas todas, elas são de origem divina, não é que Deus se confunde com isso, né? Pode falar, Luiz. Então eu poderia dizer que, na visão de Spinoza, Deus seria como que a organização, a ordem das coisas, parecido, lembrando também um pouco do panteísmo. Sim, com certeza ele abrangeria isso, né? Agora, Deus é mais do que isso. Esse que é o pulo do gato do Spinoza, né? Quer dizer, ele vai dizer, só existe uma substância, né? E para a substância, o que é substância tem que ser causa de si mesma. Por quê? Porque não tem outra coisa que causou a substância. Tá? A substância, ela é causa de si mesmo. E qual é a única coisa capaz de ser causa de si mesmo? A única coisa de ser causa de si mesmo, ele usa até essa frase assim, causa sui, né, para destacar essa ideia de que é causa de si mesmo, né? A única coisa que é capaz de ser causa de si mesmo é Deus. Então, é alguma coisa cuja existência baseia-se em si mesmo. Olha o que ele está dizendo, né? Então, a substância, ela não precisa do conceito de uma coisa, ela é absolutamente infinita, pois se não fosse infinita, ela precisaria ser limitada por outra substância, e ela não é limitada por nada.
ela é infinita porque ela é a totalidade das coisas, né? Só que isso que é substância, quer dizer, algo que é infinito, que é causa de si mesmo e que não é limitado por nada, né? É exatamente o conceito de Deus, tá? Só que Deus também é a natureza. Então, de um jeito a gente olha para o homem e vê o corpo, e de outro jeito a gente olha para o homem e vê o pensamento. Vocês olham para mim e veem o meu rosto. Vocês estão vendo o meu corpo. Mas vocês olham para mim, vocês estão me ouvindo também, vocês estão ouvindo que eu estou falando de Spinoza. Então vocês estão tendo contato com uma percepção do meu corpo e com uma percepção da minha alma. Tá? O que o Spinoza está dizendo? Que Deus é a mesma coisa. A gente olha para as pedras, para os animais, para as matas, e a gente vê algo como se fosse o corpo de Deus. Como se fosse a expressão de Deus no campo da extensão. Né, no campo do espaço, do tempo e do espaço. É isso que a gente vê, do mesmo jeito que vocês veem o meu rosto. Agora, aonde que está a falha e o pensamento de Deus? A falha e o pensamento de Deus, a gente tem acesso por intermédio da interpretação da própria espiritualidade do mundo. Então, quando eu vejo, por exemplo, que a vida se reproduz na natureza, eu vou dizer assim, poxa, da onde que vem essa força invisível que faz com que os cavalos tenham lá um ato sexual e nasçam cavalinhos, né? E ele vai dizer, olha, a força espiritual que deixa isso acontecer é da ordem do divino. Então, tudo isso é a mão de Deus conduzindo o desenvolvimento da natureza. Né? Então, no fluxo da transformação da natureza, aquilo que acontece porque é a vontade de Deus. Tá? Se houve catástrofe, se os dinossauros foram extintos, se qualquer coisa que aconteceu no planeta Terra, tudo isso aconteceu por vontade divina. Tá? Essa é a tese do Spinoza. Nada acontece no planeta que não seja a vontade divina. Então, Deus não é o pedacinho de pedra, não é o cocôzinho do cachorro, é a vontade que fez essa existência estar aí, né? Quer dizer, uma coisa muito mais elevada, né? O panteísmo, ele é uma coisa muito mais elevada. Ele não se deve confundir o panteísmo do Spinoza com uma coisa que a gente poderia chamar de animismo. O que é o animismo, né? É aquilo que nas tribos dos povos mais primitivos, né, se acreditava que a pantera era uma divindade, que a árvore era uma divindade, né? Não é isso que o Spinoza está dizendo, né? Deus não é a pantera, nem Deus é a árvore. Deus é a vontade, é o pensamento, é algo que se não existisse, com certeza a árvore não existiria, né? É a força criadora, é a força de manutenção de possibilidade da existência das coisas, né? Então Deus é isso, quer dizer, Deus é alguma coisa extremamente elevada para o Spinoza, né? Por isso a acusação de ateísmo contra Spinoza é totalmente descabida, né? Eu estou batendo bastante nesse ponto porque houve alguns alunos manifestaram uma dúvida no início, será que ele era ateu e tal? Não tenho a menor dúvida de que ele não era. Agora, o Deus que ele mostra é esse Deus que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, quer dizer, é um Deus que não é, né, o Deus da tradição do catolicismo, que estava lá, em 7 dias produziu o mundo e tal, que também é do judaísmo, quer dizer, de uma ampla tradição. Vocês veem, as 3 maiores religiões do planeta são o catolicismo, o judaísmo e o islamismo. E as 3 são baseadas no Velho Testamento. Né? Então, Deus, né, todo mundo vai nesse Deus, que é o Deus que em 7 dias criou tudo. E o Spinoza está indo contra, né? Por isso, muito da resistência em relação ao pensamento dele. Agora, percebam que ele não está preocupado com uma perspectiva religiosa, né? Ele não quer criar uma religião, ele está querendo criar uma análise científica, filosófica, né? Que seja mais da ordem do entendimento das coisas, para a gente entender como é que o mundo é, efetivamente. Né? As religiões, elas tinham um grau de liberdade para inventar as suas mitologias, né? Que era totalmente aleatório, né?
sei se alguém aqui conhece mitologia alemã, por exemplo, nórdica, né? Mas as mitologias nórdicas, elas dizem que o mundo foi criado com uma vaca lambendo gelo, né? Enfim, a vaca lambeu o gelo e criou o planeta Terra, entendeu? Né? Então é um grau de liberdade, né? É um grau de liberdade, que é um grau de liberdade absoluto, absurdo, né? Zeus era o dono dos raios, então quando ele ficava bravo, ele mandava um raio na cabeça de alguém, e dessa maneira ele tinha um poder violento. Então, as religiões, elas são isso, né? Agora, o que está acontecendo com os tempos modernos, né? Nós estamos num mundo que, como eu mostrei para vocês, quer dizer, já não se acredita mais nessas coisas muito disparatadas, né? A ponto da gente ter passado aqui também por alguns constrangimentos, né? Que, por exemplo, os escolásticos tiveram que passar aquele negócio lá de ficar especulando se a gente, quando ressuscita, se a gente ressuscita homem, mulher, criança, velho, né? Quer dizer, toda uma ordem de incoerências que, quando a gente para pensar objetivamente em algumas tradições, né, religiosas, a gente dá risada, porque a gente fala, porra, a coisa em si mesmo, ela já é absurda, ela já é paradoxal, ela já é complicada, né? Como é que, se eu vou ressuscitar como o quê, né? Então, é esse tipo de coisa que no mundo da modernidade já não cabe muito mais. Então, a filosofia moderna, ela vai ter que lidar de outro jeito com essas coisas, né? Só que o que a gente está vendo da filosofia moderna até aqui, quer dizer, é que a filosofia moderna, por mais que ela esteja preocupada em tentar explicar as navegações, a constatação de que a Terra é redonda, porque as pessoas começaram a dar volta de barco na Terra, encontrar as Índias indo pelo Ocidente, mas também indo pelo Oriente, e chegaram no mesmo lugar, né? Quer dizer, porra, a Terra é redonda, não tem mais como questionar esse tipo de coisa, né? Então, esse Deus que é mantido pela filosofia ainda, porque tem coisas que a filosofia não sabe explicar sem apelar para Deus, como é que um cavalo gera outro cavalo, né? A biologia dessa época não consegue explicar. Não consegue explicar o espermatozoide, o óvulo, entendeu? Um monte de coisas que ninguém descobriu ainda, que vão ser futuras descobertas da ciência, claro, e as coisas vão mudando, né? Mas naquele momento tinham coisas que tinham que ser explicadas, que só podiam ser explicadas por intermédio da pressuposição de uma figura do divino. E toda a filosofia racionalista, ela vai ter essa marca. Todos os autores desse período, desse século XVII, XVIII, que a gente vai passar, vão ter essa marca, quer dizer, vai ter que ter um Deus garantidor das coisas, senão o sistema filosófico não se sustenta. Tá? Eles vêm de uma tradição, que é a tradição do medieval, que sempre teve Deus para subsidiar a explicação das coisas. E eles, nesse primeiro passo, também não vão conseguir se livrar disso. Né? Por quê? Porque tem muita coisa que a ciência não explica. Tem muita coisa que não explica. Então, em vez de ficar um buraco imenso, né, de você não saber explicar as coisas, em geral vai se colocar a figura do divino para explicar o que são essas coisas, né? Então, o Spinoza está muito nesse espírito. Só que o que começa a acontecer, né? Começa para dar conta dessas novidades da ciência, desses desafios que o conhecimento moderno está colocando para esse tempo histórico, né? O Deus que começa a aparecer é um Deus que não vai encaixar mais no Deus da tradição ortodoxa das religiões. É um Deus que não vai encaixar mais. É exatamente por isso que vai ter tanta reação contra o Spinoza, porque ele teve que criar um Deus para explicar por que existe finito e infinito, por que corpo e alma são uma coisa só, né? Para explicar o monismo, para explicar uma série de coisas, ele teve que criar um Deus que é um Deus que responde às dúvidas da época dele, mas que é um Deus que não tem nada a ver com o Deus da tradição. Essa é a grande verdade. Vai ter que começar a surgir um Deus agora, que é um Deus que tem outros motivos, tem outras finalidades, né? Em Kant, a gente vai ver nas aulas para frente aí também, vai ter um Deus lá, vai ter outras finalidades, né? Vai ser um Deus que Kant vai dizer que se não existisse Deus, o homem não tinha por que ser moral, não tinha por que ser ético, não tinha por que ser bom, né?
que se não fosse a força e a influência de Deus, o homem poderia ser um capeta e não ia acontecer nada com ele, né? Então tem que ter uma força que no campo da ética, né, garanta ao homem que o bom comportamento dele justifique a ele ter uma esperança de, depois de morrer, de ter uma alma que seja salva, né, que seja recuperada por Deus, e não vá padecer lá no quinto dos infernos. Quer dizer, então são novos papéis que esse Deus vai assumir nessas novas filosofias, né? Mas tudo isso vai, evidentemente, gerar muitos questionamentos, né, do ponto de vista da ortodoxia da religião, né? O Spinoza, ele, com base nesses pensamentos que ele foi criando e divulgando, ele foi acumulando uma série de admiradores na época dele. Apesar de ele ofender muitas lideranças religiosas e tudo mais, né? Quer dizer, um monte de gente começou a ver as ideias do Spinoza e achar aquilo interessantíssimo, porque aquilo, ele estava resolvendo o problema todo da dualismo corpo e alma que o Descartes morreu e não resolveu. Aí vem o Spinoza e resolve, né? Quer dizer, então, a obra, ela é interessantíssima. Ela abre para aquilo que eu falei para vocês, quer dizer, de criar uma explicação de por que existe um infinito, né? Por que existe um infinito absoluto em Deus e existe um infinito nas coisas que se autorreproduzem, na vida, na natureza, existe um infinito também, e existe um infinito matemático, né? Então ele está abrindo portas para o conhecimento avançar em inúmeros setores, e por isso ele vai ser muito admirado. Grandes personalidades da época do Spinoza vão tentar se corresponder com ele, vão tentar dar dinheiro para ele fazer homenagem para as pessoas, mas também para ajudá-lo, porque ele, como ele acaba sendo muito perseguido, ele vai acabar virando polidor de lente, de óculos, tá? Ele vai ter uma profissão de terceira categoria lá, mas vai continuar escrevendo sua filosofia, né? E em meio a tudo isso, lá por volta de 1670, ele recebe um convite da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, para virar professor da universidade. Mas, com medo de que talvez ele tivesse que fazer algumas concessões pelo fato de ser professor, de ter que dar aula naquela universidade, naquele país, né, ele acaba abrindo mão desse convite, né? Por uma coincidência imensa, né? O Hegel também, que a gente vai ver no século XIX, ele recebe um convite também para ir para Heidelberg, e ele vai para Heidelberg, né? O Hegel assume a cátedra que o Spinoza não quis, né? É uma coincidência muito grande. Agora, o que acontece, né? O Hegel, a gente vai poder falar um pouco mais disso na aula do Hegel, mas eu já queria aproveitar hoje para introduzir o tema. Ele vai dizer que o Spinoza é o cara que criou a filosofia, assim, né? Digamos assim, que se a gente considerar que antes da filosofia moderna o que houve foram tateios, ensaios, né, porque não tinha ciência, não tinha uma série de coisas, né, o Hegel vai dizer que o Spinoza é o cara que criou uma filosofia que no século XIX, né, depois de 2 séculos disso que a gente está vendo agora aqui, ainda se sustenta como uma filosofia sólida, de fundamentos, né, porque essa substância, né, que o Spinoza criou, ela é alguma coisa que ela realmente explica muita coisa. O monismo, que essa substância aí, integral, né, de corpo e pensamento inaugura, ela fundamenta muita coisa, ela foge também do subjetivismo que a gente vai ver nas outras teorias agora que a gente vai pegar ainda da filosofia moderna, né? Um subjetivismo onde a filosofia meio que vai se trancando, até o cúmulo do subjetivismo que vai ser a filosofia do Kant, que a gente vai ver também. E o Hegel é contra um pouco essa subjetividade extremada da filosofia. Então ele vai recuperar alguns pensamentos do Spinoza. E tem um pensamento do Spinoza que ele recupera, que eu queria fechar o módulo do Spinoza falando um pouquinho a respeito dele, que é uma frase que o Hegel atribui ao Spinoza, né? Essa frase, em latim, é assim, hominis determinatio est negatio. A tradução disso quer dizer o seguinte: tudo o que é determinado é uma negação, tá?
tudo que é determinado, o que que é determinado? O que é determinado é qualquer ente, por exemplo. Um cachorro é determinado, uma pedra é determinada, um computador é determinado, né? E são coisas finitas, que têm limites, né? Como a gente conversou na aula passada. O cachorro ele tem 40 centímetros de altura por 60 de largura, tá? Então tem limites, né? Que determinam o que, que é aquela coisa, e essa determinação, a tese de Spinoza é que ela é uma negação. Aí surge a pergunta, se ela é uma negação, ela é uma negação de quê? Né? E aí a resposta do Hegel é a seguinte, ela é a negação da substância, ela é a negação de Deus. Deus é a única coisa que é positiva porque é integral, porque é infinita, porque é una, né? E envolve a totalidade. Qualquer coisa que a gente olhe como separado de Deus é alguma coisa que a gente está vendo como separado, mas isso é simplesmente uma negação da totalidade. O cachorro é a negação do gato, do tamanduá, do passarinho, do tucano, né? O cachorro é a negação de tudo isso. E essa totalidade, que é tudo isso, é Deus, né? Então, cada determinação é uma negação da totalidade. Cada determinação é um limite. O limite, o que, que é? É a negação da infinitude. É a negação de Deus, da infinitude, né? Mas, enfim, tudo isso eu estou trabalhando para vocês só para mostrar, né, como que a filosofia romântica alemã do século XIX vai retomar alguns conceitos bastante densos e bastante complexos da filosofia de Spinoza, né? E vai dar uma amplitude, vai dar. Vocês vão ver lá quando a gente fala do Hegel, né? O que essa afirmação dele de que tudo é negação, aonde que isso vai acabar desembocando, né? Vai desembocar em lugares muito importantes, né? Vai desembocar na estrutura filosófica, né, que o Hegel vai propor na sua obra, que é uma estrutura que envolve uma negação interna dentro de um processo dialético, né? Então, olha que interessante, isso que o Spinoza, digamos, deu um primeiro passo de mostrar que existia uma negação, o Hegel vai dizer o seguinte, olha, existe uma positividade, algo afirmativo, existe uma negatividade, que é algo que nega esse positivo, e dessa negação nasce uma síntese, que é alguma coisa que faz a coisa se transformar, tá? É lógico que, por enquanto, hoje, isso deve estar muito abstrato para vocês, assim, né? Mas eu só estou introduzindo o tema, porque quando a gente for falar um pouquinho mais de Hegel, de dialética, né, a gente vai ter que retomar um pouco essas questões. Aí eu falei, poxa, se eles já estão cansados de ouvir falar de Spinoza, porque eu falei bastante tempo a respeito disso para vocês, eu vou trazer essa discussão, tá? Essa discussão de toda determinação à negação, ela não está na obra do Spinoza. Aí já começa uma coisa um pouco mais complicada, quer dizer, então aonde que está isso para o Hegel ter ido dizer que pegou isso de Spinoza? Está numa carta, que é a carta 50, que o Spinoza escreve para um cara que se chama J. Geles, e nessa carta 50 ele vai justamente discutir uma série de coisas relacionadas ao infinito e tudo mais, e ele vai fazer essa famosa afirmação aí de que a determinação é negação, tá? E já falei para vocês, a negação do quê? Negação da totalidade. Aí, quando surge o tema da totalidade, né, alguns pensadores vão aproximar isso também do próprio pensamento do Giordano Bruno e de algumas filosofias do campo da Grécia, monistas, né, como o próprio Parmênides, por exemplo, né, que pensavam que tudo era uno, que tudo era uma coisa só. Tá? Então, se tudo é uma coisa só, quando aparece uma coisa separada dessa coisa, no fundo ela faz parte dela mesma, só que como uma negatividade daquilo que é. É como se a gente imaginasse uma praia inteira, é a totalidade. E aí eu pego um grão de areia na mão e separo da totalidade. O que aconteceu com a totalidade da praia quando eu separei um grão de areia? Não aconteceu nada. Um grão de areia é nada. Para a praia. Então, para a praia, o grão de areia é um negativo, é alguma coisa que não tem importância nenhuma, né? Mas que quando a gente está olhando para aquele grão de areia, ele é uma determinação, ele é um grão, né? Então ele tem uma quantidade, ele tem uma qualidade,
Ele tem uma série de características que são características das coisas limitadas. Tá? Então, o mundo que a gente percebe para esses pensadores, né, que pensam dessa maneira do Spinoza, ele é um mundo que as coisas que a gente percebe são coisas muito pequenininhas. Então, não dá para criar uma ciência a partir de coisas tão pequenininhas que a gente pode dizer até que elas são negativas. E com isso, né, por que eu estou trazendo esse elemento? Porque com isso se dá um argumento muito violento contra o empirismo, que é justamente o tipo de perspectiva filosófica que vai partir das coisas. Vai dizer, não, nós temos que estudar o cachorro, nós temos que estudar o grão de areia, nós temos que estudar a praia para aprender o que é o cachorro, o grão de areia, a praia, e construir uma ciência com base nisso, né? Essas perspectivas racionalistas vão dizer, olha, as coisas que a gente vê na nossa frente, elas são muito pequenininhas para a gente querer criar uma ciência delas, né? Como é que a gente vai comparar o que eu sou capaz de conhecer de um grão de areia ou de um cachorro com o que eu sou capaz de conhecer por intermédio da matemática, né? Então é um pouco a argumentação do racionalismo que eu queria deixar mais claro para vocês nesse finalzinho da apresentação. Diga, Luiz. Ô, professor, essa parte da totalidade, eu estava pensando assim. Eu poderia, tipo, pensar, quando a gente fala do conhecimento, né? Tipo, antigamente tinha, por exemplo, da sociedade grega, né? Quando eu falava sobre, para poder com relação à filosofia, ao entendimento, ao conhecimento, né? Que as pessoas se davam. Em comparação com hoje em dia, né? Quando a gente fala que, por exemplo, a gente perdeu a essência do conhecimento porque a gente dividiu ele muito, né? Quando a gente fala das especialidades, né? A gente dividiu ele tanto que ele perde o sentido, né? A gente poderia colocar também nessa relação que, tipo, eu tirando aquilo ali do todo, né, e só pensando naquela parte, eu nego o todo, né? Eu poderia, como se fosse, como que, é fora da realidade, né? É como se fosse uma ilusão, poderia se dizer assim? Pode sim, você pegou na alma da questão, é exatamente isso, porque essa filosofia do Spinoza, ela está pensando o absoluto, ela está pensando Deus, ela está pensando a totalidade, né? Então ela está pensando em coisas que a ciência de natureza empírica que vai se desenvolver, ela vai perder isso de vista. Ela vai perder isso de vista, porque ela vai justamente fragmentar em torno de disciplinas, de saberes especializados, as suas investigações, né? E vai conhecer tudo do cachorro, todas as doenças, todas as sarnas, todas os, né? Ela vai se propor a esgotar tudo que existe a respeito do cachorro, né? E essas filosofias estão virando e estão falando assim, olha só, gente, conhecer cachorro, entendeu? Tudo bem, a ciência ela pode até se prestar a isso, mas a filosofia não pode parar aí. A filosofia tem que pensar no absoluto, tem que pensar nas totalidades, né? O Hegel usa uma figura muito forte para falar isso aí que você justamente apontou muito bem, né? Ele fala que a ciência ela tem uma perspectiva de verme, quer dizer, de alguma coisa que está grudada com a barriga na terra e que a única coisa que ela consegue ver é a poeira que está na frente do olho dela. Ela é uma perspectiva muito pequenininha, né? Agora, assim, o Hegel ele não vai dizer que a ciência também ela é dispensável. Não. A gente aprende uma série de coisas dos cachorros e os cachorros hoje são mais saudáveis, vivem mais felizes, têm ração balanceada, tem vacina contra a sinomose, tudo isso é importante também. O papel da ciência também é importante, né? Mas o que o Hegel vai dizer é o seguinte, olha, mas deixe isso com a ciência veterinária, entendeu? Deixe tais aspectos com a medicina, deixe tais aspectos com a engenharia, né? Agora, a filosofia não pode ficar preso nessas coisas muito pequenininhas. É isso que ele está criticando, né? E o projeto da filosofia empirista, no fundo, ele acena para uma filosofia que se tornasse uma veterinária, assim, uma medicina veterinária, para uma filosofia que se tornasse uma botânica, né?
E o que o Hegel vai dizer lá no século XIX é, olha, isso aí é muito pouco para o ser humano, para a filosofia, porque a magnitude de problemas que estão envolvidos na órbita do ser humano, elas são muito mais complexas do que isso. Né? Isso aí não dá conta de tornar a humanidade mais feliz. Né? Não vai ser a medicina veterinária que vai transformar a humanidade mais feliz. Para existir uma humanidade mais feliz, a gente vai ter que pensar em problemas da história, em problemas das relações sociais, em problemas, enfim, da ética, da moralidade, né? Uma série de campos que essas ciências empíricas, elas meio que elas querem deixar de escanteio em nome da produção de um conhecimento válido para o cachorro, né? Enfim, é um pouco esse que eu acho que é o debate. Eu não sei se ficou claro, Luiz, mas o debate é um pouco esse, quer dizer, que não dá para transformar a filosofia numa ciência de coisas finitas, de coisas pontuais, né? Por isso esses racionalistas vão bater tão forte justamente nessa questão. Tá? Mas quando a gente for falar do Kant nas próximas aulas, acho que daqui a 2 aulas eu vou falar para você do Kant, né? A aula que vem eu vou falar para você justamente dos empiristas. Eu vou mostrar os inimigos aí do racionalismo, né? Por quê? Porque o Kant vai dar uma solução para esse embate, né? Que é o embate clássico desse momento filosófico da modernidade, empirismo versus racionalismo, são duas grandes escolas de opositores parrudos que estão se enfrentando, né? E o Kant vai tentar dar uma solução para isso, né? Aí, quando a gente for retomar esse tema, eu vou tentar dar mais uma amarrada um pouco melhor nessas coisas. Agora, efetivamente, a filosofia que resolve essas dicotomias todas, essas separações e tudo mais, vai ser o Hegel, que aí tem mais algumas 4, 5 aulas ainda para a gente começar a ver. Ficou mais tranquilo, Luiz? Ficou assim, professor. Foi muito boa a aula, muito obrigado. Eu que agradeço vocês.